Em meio às crescentes animosidades entre a Rússia e a Europa, a Suíça está repensando sua posição neutra de séculos sobre conflitos globais. Em um relatório bombástico publicado em 29 de agosto, um grupo de especialistas pediu ao governo que repensasse sua posição de defesa. Embora o país tenha mantido a neutralidade desde a última Batalha da Suíça em 1515, o grupo encorajou o governo a trabalhar em uma capacidade de defesa comum com a União Europeia e a OTAN. Desde o primeiro ataque russo à Ucrânia, a neutralidade voltou a ser assunto de debate político tanto em casa quanto no exterior. A pressão sobre a Suíça para esclarecer sua posição está crescendo, foi o que disse o relatório apresentado pela Comissão de Estudos da Suíça. O relatório observa que a Suíça já se tornou um alvo de guerra híbrido, desinformação, espionagem e ataques cibernéticos. Especialistas recomendam preparar toda a sociedade, não apenas o exército, para um conflito. E as descobertas já foram apresentadas à ministra da Defesa suíça, Viola Amherd, e formarão a base da nova estratégia de segurança do país para 2025. A última guerra travada pela Suíça foi há 5 séculos na Batalha de Marignano, o último grande combate da Guerra da Santa Liga, e ocorreu em 13 e 14 de setembro de 1515, perto da cidade agora chamada de Melegnano, a 16 quilômetros a sudeste de Milão. Ela colocou o exército francês, composto pela melhor cavalaria pesada e artilharia do mundo, liderado por Francisco I, recém-coroado rei da França, contra a brava antiga Confederação Suíça, cujos mercenários até aquele ponto eram considerados a melhor força de infantaria medieval da Europa. Era diretamente a batalha de cavalaria e artilharia contra a melhor infantaria medieval do mundo. E com os franceses estavam os lansquenetes, alemães, rivais ferrenhos dos suíços pela fama e renome na guerra, e seus aliados venezianos, que chegaram um pouco mais tarde. 5 séculos depois, os suíços observam que a neutralidade da Suíça não é mais uma vantagem para a sua sobrevivência e proteção de seu povo, e também impactou negativamente as vendas de armas do país nos últimos 2 anos. Também coloca a nação europeia em uma posição complicada para se defender, enquanto está cercada por 2 partidos aos quais não pertence. As recomendações surgiram meses após a crescente agressão da Rússia na Ucrânia ter levado a Suécia e a Finlândia a abandonarem sua neutralidade e se juntarem à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Os especialistas envolvidos no relatório incluíam diplomáticas, altos funcionários, um ex-chefe do exército suíço e o ex-diretor da Conferência de Segurança de Munique, o especialista Wolfgang Allschwinger. Os suíços avaliaram que as exportações de armas da Suíça caíram no ano passado em 27%, para menos de 700 milhões de francos suíços, algo em torno de 746 milhões de euros, em comparação com 2022. Uma das principais razões para o declínio foram as rígidas políticas de exportação de armas do país. Mesmo diante da pressão internacional, o país está proibindo a venda de armas para qualquer país envolvido em guerra, como a Ucrânia. Também proíbe outros países de enviar armas que tenham componentes suíços para uma nação em guerra. A proibição de reexportação deve ser suspensa, insiste o relatório conclusivo. O governo Berna impôs a mesma restrição quando a guerra Rússia-Ucrânia começou. Levou meses de pressão para a Suíça concordar em enviar tanques Leopard excedentes para a Alemanha para substituir aqueles enviados para a Ucrânia. Os especialistas notaram que o país precisa obter acesso aos programas de armamento da União Europeia e da OTAN para impulsionar sua própria indústria de armas. O comitê insistiu que a Suíça tem que sair de sua posição neutra e construir laços com a União Europeia e a OTAN. Curiosamente, o relatório veio meses depois que o Conselho Federal Suíço, que administra o país, sinalizou uma disposição de se aproximar nos ombros tanto da OTAN quanto da União Europeia no setor de segurança e defesa. Inclusive, na semana passada, uma delegação suíça viajou para Luxemburgo para manter conversas com a agência de suporte e aquisição da OTAN.
Enquanto isso, o Conselho Federal também aprovou a participação de 2 dos projetos de cooperação estruturada permanente da União Europeia no mês passado. Um sobre mobilidade militar, que visa facilitar as travessias de fronteiras, e outro sobre defesa cibernética. A Suíça quer provar que está fazendo sua parte caso o país neutro precise de ajuda militar de país da União Europeia ou da Aliança do Atlântico Norte. Há um elemento de reputação da Suíça potencialmente vista como uma aproveitadora que não coopera com os Estados europeus. E muitos analistas avaliam que, se a Suíça desejar se beneficiar da ajuda dos seus parceiros, principalmente de membros da OTAN, tem de retribuir em peso. O relatório atraiu atenção negativa mesmo antes de ser divulgado. Por exemplo, os partidos de oposição no país acusaram a ministra da Defesa e Segurança da Suíça, Viola Amherd, de nomear principalmente entusiasta da OTAN e da União Europeia para o comitê de especialistas que criou o relatório. Amherd já estava sob fogo pelos laços cada vez mais próximos do país com a OTAN. Concluindo então, no relatório, o grupo insistiu que os gastos militares do país deveriam atingir pelo menos 1% do PIB até 2030. Atualmente, o setor de defesa de Berna recebe apenas 0,76% do PIB. O número é muito menor do que qualquer membro da OTAN, exceto a Islândia, que não tem o seu exército próprio. Como já é de conhecimento de todo mundo, o Brasil passa por profundas censuras em todas as redes sociais. Umas cumprem ordens, outras não. Por isso que o nosso trabalho aqui na plataforma está em jogo. Por isso eu peço a sua ajuda comprando os meus produtos da loja oficial, umapenca.com/área militar. Temos camisetas, canecas e diversos outros produtos de várias temáticas e gostos e com um preço acessível. Então acesse umapenca.com/área militar.